Estamos de volta com o Bastidores do Poder, agora 1h50. O Canal Livre recebeu neste domingo o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. Ele falou sobre o processo de reestruturação do banco. Além disso, também comentou as medidas como o corte na taxa de juros e no cheque especial. A gente acompanha um resuminho e depois comenta. Como economista, eu não consigo defender, em hipótese nenhuma, alguém cobrar 13%, 14% ao mês, num país com 3,5% de inflação ao ano e um juros base de 4,5% ao ano, porque esse juros base é o custo de funding do banco. Nós, no terceiro trimestre, tivemos um lucro recorde se comparado ao resultado anual da Caixa na história, ou seja, até o terceiro trimestre de 2019, nós já lucramos mais do que qualquer lucro anterior. Com as taxas mais baixas. E havia uma discussão, naquele momento, de que a Caixa estava ganhando muito dinheiro. Nós somos um banco, tem que dar lucro. Porque a empresa que não dá lucro estatal é uma outra discussão. Mas tem que ser o social. Porque se não for o social, todos os brasileiros vão chegar e falar: por que você tem essa empresa estatal se ela cobra 14% ao mês? E o 4,95%, eu já conversei com o meu chefe, está muito longe de ser o que a gente quer. A gente quer reduzir bastante. O objetivo da Caixa Econômica Federal, se matematicamente for sustentável, é baixar de 3%. E a Caixa ganhou clientes com isso? É isso que eu ia perguntar. 1 milhão de clientes. Aí. Até onde pode ir a privatização da Caixa? Quando nós estávamos ainda na equipe do ministro Paulo Guedes, antes do presidente ganhar, nós conversávamos sobre isso, potenciais privatizações, e numa conversa do ministro com o presidente deixou claríssimo que Banco do Brasil, Caixa e Petrobras não estavam nessa discussão. Então, quando você não tem a discussão da holding, ou seja, da principal empresa, o que a gente acabou conversando, em uma conversa com o ministro, eu tenho autorização para abrir o capital da Caixa Seguridade, da Caixa Cartões, da Caixa Loterias e da Caixa Asset Management. Quer dizer, tenho a autorização, tem ainda que ter todas as autorizações do Conselho de Administração, mas nós estamos trabalhando com isso. Inclusive, a primeira deve ser a Caixa Seguridade, uma operação muito grande e muito importante para a Caixa. Agora, em 2020? Agora, em poucos meses. E aí, Zezé, o que você acha dessa ideia de abrir para a iniciativa privada, né? Alguns setores da Caixa, né? Mas a holding principal ficar com o governo? Bom, o que eu acho é o seguinte, em relação a todas essas empresas. Você tem uma Petrobras, por exemplo, na sua mão. Eu ouço isso o tempo todo, o pessoal falando: poxa vida, mas tem a Petrobras e estamos pagando essa grana de preço de combustível, porque a Petrobras, ela é uma estatal brasileira, então ela tem que trabalhar para o brasileiro. Não, abrir o capital, é uma empresa agora, parte é do Estado, outra parte é privado, e aí, quando você abre capital, você tem que ter lucro. Você não pode usar mais as empresas para fazer, as empresas que você abre capital para fazer política pública. Esquece isso. Então, a mesma coisa é em relação à Caixa Econômica. A Caixa tem uma função importante, que é do financiamento da habitação popular, uma série de políticas aí que a Caixa é importante. E tem setores da Caixa que eu acho que não entram nessa história de políticas públicas. Então, eu concordo, você privatiza isso que você não vai ter em nenhum momento que lançar a mão. Porque uma vez que você colocar um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, abrir as ações para todo mundo comprar, você não pode fazer favor com o chapéu dos outros. É isso que eu acho.